Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? Vocês sabem, o meu livro que escrevi ainda está à disposição, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, Resgatando uma Doutrina Esquecida pela Igreja. Vou deixar os links para compra aqui embaixo na descrição, ok, meus irmãos? Este livro eu escrevi pensando especialmente com muito carinho e amor nas feministas. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, no decorrer desse vídeo, e eu vou prometer agora de antemão que eu não vou ser assim lacônico em minhas palavras. Eu sempre prometo e acabo fazendo vídeos longos, mas este vídeo eu não vou prometer, tá bom? Mas no decorrer deste vídeo eu vou apresentar outros livros que indico fortemente do fundo do meu coração. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, inicialmente eu gostaria que, por gentileza, você não esquecesse de deixar o seu like, né? Se gostou do vídeo, clique no gostei, não custa nada, não vai cair a mão, tá bom? Se não gostou, clica também no não gostei, sem problema nenhum, tá bom? Isso faz com que o meu canal cresça, alavanque. PH, tu estás atrás de like? De certa forma eu tô, né? Senão não teria um canal no YouTube. Mas, em primeiro plano, é o crescimento e o avanço da fé reformada que eu tenho em mente, tá bom? A gente vê tantos canais por aí, meus irmãos, inclusive dessa senhora que eu vou apresentar, que tem um grande número de seguidores, um grande número de visualizações nos vídeos, likes, compartilhamentos, comentários, né? E por que não aqui no meu, né? Existem outros comentários, existem outros canais sérios, cristãos de linha reformada, ou pelo menos calvinistas, que tem um número de seguidores pequeno. Eu gostaria que nos ajudasse nessa questão, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou soltar o vídeo, não vou soltar todo ele porque é muito extenso, tem cerca de 20 minutos, mas depois você pode conferir aí. Mas alguns pontos que eu preciso fazer um comentário, tá bom? Desta senhora, tenho o maior respeito por ela, mas as escrituras, a palavra de Deus, ela está acima da idade, da experiência de qualquer pessoa, ok? Seja pastor, seja não pastor, seja um líder religioso, enfim, a palavra de Deus está acima, ok? Com isso, o que eu vou fazer não é desrespeitando essa senhora, até porque tenho mãe também, tá bom? E com isso não significa que eu também sou um puxa-saco do Paulo Júnior. Até porque quem me conhece sabe de um vídeo que eu gravei recentemente confrontando a conferência Old School, onde se cobrou entrada por pessoa, tá? Eu não sou puxa-saco de Paulo Júnior, mas quando tá errado, né? E quando tá de acordo com a palavra de Deus, nós damos o braço a torcer sim, ok? Eu vou soltar esse vídeo, eu gostaria que alguns de vocês, é claro, já viram, mas vamos lá. Se vocês ouvirem um barulho aí de alguma coisa, saibam que é o ar-condicionado que está ligado. Vocês sabem, eu transpiro muito, então é necessário manter o ar ligado, ok? Mas eu creio que não vai atrapalhar na questão aqui do vídeo, tá bom, meus irmãos? Atentem. Seu Paulo Júnior, de servir a Deus, segundo o senhor, a mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Aqui não destaca a igreja com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, Paulo dizendo, porém que as mulheres... Detalhe, quando ela diz não permito, e ela destaca Paulo dizendo, parece, pelo meu entender, né, que ali foi as palavras de Paulo, né? Ou seja, de alguém meramente humano e que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E isso é um equívoco, ok? Quando ouço alguém falando, Paulo disse, Pedro disse, né, dá a entender que parece que naquele contexto e naquele texto, o autor bíblico não escrevia sob inspiração do Espírito. E isso é erro, isso na verdade é uma heresia. E daí, se alguém diz, aqui é Paulo que disse, aqui foi Deus quem disse, aqui foi Pedro quem falou, e agora aqui ele fala sobre inspiração divina. Daí nós estaremos negando a inerrância das Escrituras, estaremos afirmando que a Bíblia não é a palavra de Deus, estaremos negando a própria inspiração dela. Isto é herético. Não sei se essa foi a intenção dessa senhora, mas pelo menos deu a entender. Paulo disse, né?
embora foi Paulo, mas ele escrevia sob inspiração do Espírito. Ponto final. Vamos lá. Ensine, nem use de autoridade sobre o marido, não é sobre o homem. Que o Senhor falou. Só se for na sua Bíblia que está escrito o homem. Aqui o texto na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu tenho, fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro... Meus irmãos, curiosamente, talvez seja realmente a Bíblia dela, não é? Mas nós temos uma gama de versões, de traduções de Bíblias para o português, tá bom? E ela está analisando 1 Timóteo 2, deixa eu pegar a Bíblia aqui, verso de número 12, tá bom? Aonde foi traduzida, pelo menos na Bíblia dela, que a mulher não deve exercer autoridade sobre o marido. E ela destaca, não é sobre o homem, né? Depois, no decorrer do vídeo, você vai perceber que ela vai dizer assim, olha, ele escreve aqui porque era um contexto daquela época, daquela cultura, daquela igreja, daquela comunidade cristã. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque no contexto aqui de 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo, ele não recorre a um argumento cultural, tá? O apóstolo Paulo, ele se remete exatamente à teologia da queda, porque ele fala nos versos seguintes sobre o homem sendo enganado, sobre a mulher sendo enganada. Portanto, ele não usa um argumento cultural, tem nada a ver com um argumento cultural aqui. Paulo se remete à ordem da criação, e ele usa um texto lá do Antigo Testamento, isso é, o livro do Gênesis. Ele cita a Escritura, ele não está sendo influenciado pela cultura da época, mas ele está se remetendo ao contexto da criação, da queda. Percebe? Então não tem nada a ver com o argumento cultural aqui. Ele se remete à teologia da queda. Agora observe, pois ela falou que 1 Timóteo 2 e 12, ainda falou Paulo Júnior, só se é na tua Bíblia que está escrito que a mulher deve sujeitar-se ao homem. Porque na minha diz marido. Ela está dizendo aqui que é um contexto de casamento. A mulher deve se sujeitar. Enquanto que para outro homem, não. Porque aqui o texto traduziu como marido. Né? Eu estou com o texto grego em mãos. Para quem não sabe, o grego é o idioma original que o Novo Testamento foi escrito. Veja bem, esse texto aqui, tá bom? Embora ele é um texto crítico, né? Mas vocês viram, esse aqui é o texto grego original. Veja bem em 1 Timóteo 2, verso 12, como ele traduziu o marido, que apareceu na tradução dela. Acredito que vai dar de vocês conseguir perceber ali. Eu destaquei em amarelinho e tem uma flechinha ali. Olha bem a tradução para marido. E aparece exatamente no texto grego original koiné, aparece como homem e não como marido. Eu estou aqui com o texto grego em mãos, com o original. Não estou aqui com tradução para português. Eu estou com o texto grego. E no texto grego foi traduzido literalmente como homem e não como marido. É a palavra grega andros. A palavra grega andros, ou dependendo do texto também vai aparecer como andras. Ela pode ser traduzida como marido? É claro que pode. Mas a palavra andros também pode ter o significado de varão, de homem. Vocês viram aqui o texto grego original, traduziu literalmente o andros, né, como homem e não como marido. Se essa senhora não tem acesso ao texto grego, mas ela tem acesso ao Google, né? E no Google tem disponíveis outras versões de Bíblias. Vá e pesquise no Google versões como King James atualizada, como Almeida atualizada, NVI, nova tradução na linguagem de hoje. Ambas as traduções não traduziram 1 Timóteo 2 e 12, que a mulher deve estar submissa ao marido, mas traduziram que a mulher deve estar submissa ao homem. Porque o sentido no grego da palavra andros tem esse sentido, homem, não apenas necessariamente marido. Percebe?
Percebe que András, Andrós, enfim, nem sempre vai ser traduzido como marido, mas também pode ser traduzido como varão, como homem e assim por diante. Percebe? Vamos na sequência aqui, meus irmãos. Foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém dando à luz a filho, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora eu lhe pergunto, onde o senhor arrumou a ideia de que a mulher exerce autoridade em homem dentro da igreja? Aqui Paulo se refere ao marido. E o senhor não atentou para isso. Vocês viram que algumas traduções... Em outras Bíblias também, né? Em outras traduções, e no texto grego, que é o que nos interessa no momento, traduziu andrós como homem, não necessariamente vai traduzir sempre como marido, ok? E até uma questão de usar um pouquinho a cabeça, né? Porque quando Paulo diz, vamos pensar que é traduzido corretamente como marido, né? A mulher deve estar sujeita ao marido e não a homem. Tá, mas o marido da mulher é o quê? É um extraterrestre? É um ET? Não, ele é homem, né? Então é uma questão até de coerência e lógica. Imagina o senhor Paulo Júnior, porque o senhor está falando daquela igreja, para aquela igreja, para aquele culto. Viva o relativismo. Não vai encontrar nenhuma referência sobre esse texto. De jeito nenhum. E nós vamos... O que ela vai defender aí, com unhas e dentes, é o pastorado feminino, tá bom? Pastorado feminino é bíblico? Não. Primeiro, se nós pegarmos o modelo de sacerdotes na época do Antigo Testamento, entre os israelitas, quem tinha autonomia para ler a Escritura, ensinar a Escritura ao povo, sempre era a figura do homem, a figura masculina, nunca a figura feminina. Quem tinha autonomia para montar, desmontar o tabernáculo, carregar as peças do tabernáculo, carregar a tenda do tabernáculo, quem tinha autonomia para fazer sacrifício ao povo era sempre a figura do homem, não da mulher. Por outro lado, no contexto do paganismo, é que nós vemos mulheres exercendo o cargo de liderança. Nós vemos sacerdotisas em contextos pagãos, mas não no contexto judaico, não no contexto que oferecia o verdadeiro culto a Deus. Percebe? Outra coisa, Jesus, no seu colegial apostólico, embora tinha mulheres que o ajudavam e o auxiliavam, né, até mesmo com ofertas, não escolheu 12 apóstolos. Não havia nenhuma apóstola entre os 12 no colegial apostólico, mas 12 homens. Percebe? Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele não tem dificuldade em encontrar expressões do tipo de Paulo falando assim sobre pastora, bispa, presbítera, apóstola, você nunca encontra. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3 que um dos requisitos para quem deseja o ministério pastoral deve de ser marido de uma só mulher. Evidentemente, ou obviamente, que Paulo tinha em mente a figura do homem, não da mulher. O marido, o homem para que deseja o ministério pastoral, ele tem de ser marido de uma só mulher. Ele tinha a figura de um homem, não de uma mulher. Bom, hoje eu não duvido nada, né? Banalizaram tanto. Existe até casamento gay, até não duvido uma mulher casada com uma outra mulher e chamar essa mulher de marido, né? Não duvido nada. Mas Paulo tinha a figura do homem. Se você quiser dar outra interpretação, é forçação de texto, coisa da tua cabeça. Depravada, corrompida, mundana, relativista e assim por diante. Arrependa-se. Tá bom? Olha, eu vou indicar, como eu prometi, deixa eu pegar aqui, o livro do meu amigo
pastor Rodrigo Caeté, ele estava sendo caçado pelas feministas também. Púlpito Feminino, que é uma crítica à pregação feminina. Compra, adquira. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse livreto aqui do Reverendo Augusto Nicodemos, Ordenação de Mulheres, que diz o Novo Testamento, você pode conferir aí, né? Muito bom também. Pastor Rodrigo Caeté, autor desse livro, ele, deixa eu guardar aqui, ele é contra o ministério pastoral feminino e também contra a pregação. Já Reverendo Augusto Nicodemos, ele vai ser contra o ministério pastoral feminino, mas ele vai defender a pregação feminina no culto público. E você também pode comprar o meu livro, esse aqui, Uma Defesa ao Uso da Cobertura. Existe um capítulo que eu trato sobre a pregação feminina, sendo contra ela, tá? Mas a minha concentração é a cobertura, a exousia, a autoridade que ela deve de trazer sobre a sua cabeça no culto público, tá bom? Você pode, esses são 3 livraços para você adquirir. Meus irmãos, vamos dar sequência. Olha só o texto que ela usa, deixa eu correr aqui, já tem 17 minutos. 1 Timóteo 2, verso 15, diz assim, salvar-se-á a mulher, né? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ela faz um comentário rápido desse texto, mas não explica nada. Esse texto é um texto complexo, obscuro, e existiu algumas outras interpretações. Quando Paulo diz que a mulher vai se salvar dando à luz, tendo filhos, existe uma interpretação que diz o seguinte, que a mulher vai se salvar no momento da hora do parto, né? Ou seja, ela não vai morrer na hora do parto, porque ela está gerando um filho. Tem dificuldade quanto a essa interpretação, por quê? Porque já existiu, existe e existirá sempre mulheres santas, piedosas, tementes a Deus, que mesmo na hora do parto morrem e morrerão. Então essa interpretação não tem muita coerência. Mas note, meus irmãos, que existe uma interpretação que sugere que ela vai dar à luz no sentido de a mulher cristã, ela vai se salvar quando ela gera filhos. Daí teremos um equívoco também quanto à própria supremacia da cruz de Cristo. Porque nós estaremos negando a salvação pela graça, estaremos defendendo a salvação por obras. Percebe? Quando o texto diz em 1 Timóteo 2,15 que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, o texto está querendo dizer que a mulher vai evidenciar essa salvação dando à luz filhos. PH, então a estéril, ela não é salva? Não é isso que eu estou dizendo. O que Paulo está dizendo é que mesmo uma mulher estéril, ela tem compromisso com a sua vocação e o seu chamado de maternidade, de ser mãe, de cuidar de filhos. Numa comunidade cristã, ela tem o compromisso e a responsabilidade de cuidar tanto a que gera filhos quanto as estéreis, de cuidar das crianças da igreja local. Note que quando um filho cristão se dizia da igreja, não somente a família perde com isso, mas também a própria comunidade cristã fica triste. E é por isso que diz aqui que ela vai salvar-se-á dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, na caridade e na santificação, ou seja, desde que eles permaneçam crentes em Cristo. Se eles permanecer crentes em Cristo, significa dizer que ela exerceu a vocação de ser mãe. Ela cumpriu com seu papel, ou seja, ela evidenciou sua salvação, instruindo crianças na escola dominical, a andar pelo caminho da fé, do amor em Cristo, da santificação e assim por diante. Então a mulher evidencia isso, mesmo as estéreis, promovendo o evangelho entre as crianças da igreja local. Esse é o sentido do texto. Deixa eu correr aqui, meus irmãos. Veja o que ela vai dizer no minuto 11:37. Deixa eu colocar aqui para os senhores analisarem. No minuto 11:37. Confiram. Veja bem o que ela vai falar. Me vale muito essa experiência. O senhor não tem experiência com Deus, não, né? E o senhor é uma daquelas pessoas que eu vi no inferno, nas trevas exteriores, quando Deus me arrebatou do inferno. Que negaram, estão lá, porque negaram
eficácia da palavra. Negaram a eficácia da palavra. O que não me entra na cabeça é que o Paulo Júnior é um pastor calvinista que defende com unhas e dentes o sola escritura. Ele não nega a eficácia da palavra, pelo contrário, ele prega a palavra. Pega as pregações dele no YouTube, sermões expositivos. Sermões exauridos da palavra de Deus. Eu acho nada a ver essa argumentação, né? Ela falou que viu muitos pastores no inferno, inclusive os pastores do tipo do Paulo Júnior, né? Isso é sério demais. Primeiro porque a experiência dela, pra mim, não vale de nada, tá? O que vai me acrescentar? O que vai me trazer edificação? Uma experiência de um suposto arrebatamento entre o céu e o inferno. Foi lá, conversou com o diabo. Uma que o diabo nem está no inferno, tá? O diabo será lançado no inferno. Tá bom? Primeiro ponto. É por isso que essas supostas visões, esses supostos arrebatamentos, são falsos, coisa da cabeça das pessoas. Por quê? Porque não se harmonizam com a teologia. Quando a gente pega todos os detalhes desses supostos arrebatamentos e a gente vai para o texto bíblico, não se harmoniza com a revelação escriturística. E aí os caras dizem, eu fui, conversei com o inferno, conversei com o diabo, e por aí vai. Não se harmoniza com a escritura. Vi muito fogo no inferno, quando no inferno não tem fogo. Pelo menos não o literal, ok? E aí, o interessante é que esses supostos arrebatamentos não vão somar em absolutamente nada para o reino de Deus. Aqui, meu irmão, aqui tá a palavra. Aqui tá a escritura, tá bom? Viva na Bíblia, leia a Bíblia e não seja bitolado por esses supostos arrebatamentos. Percebe? Se eu passar a crer nesses arrebatamentos, então para que Deus deixou a Bíblia? Eu vou ter que rasgar a Bíblia e jogar no lixo. Essas coisas são de mentes muito criativas. E que querem usar o terror psicológico nas pessoas. E se esses bitolados e manipulados, cegos, tolos, que amam e têm prazer na mentira do que na verdade, pelo menos lessem a Escritura, saberiam o que Jesus falou sobre o inferno, o que os demais autores bíblicos falaram sobre o inferno. Leia a Bíblia e não seja bitolado por coisas de internet. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12, a partir do verso 1, ele disse assim, conheço um homem que há 14 anos, no corpo, não sei se fora do corpo, não sei. Paulo está dizendo, olha, não sei se ele foi arrebatado literalmente, em corpo físico, ou se foi o espírito, a alma dele, não sei. Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Significa dizer que é impossível descrever, é impossível definir por meio de palavras. É isso que significa inefável. Percebe que Paulo é que está narrando a experiência. Percebe que Paulo está narrando, mas é ele quem foi arrebatado. Foi Paulo quem foi arrebatado até o terceiro céu, mas ele não se revela, não se identifica dizendo, eu fui arrebatado, olha a minha experiência. Não, ele disse, conheço um homem. E hoje essas falsas visões e revelações de mentes totalmente contrárias à palavra de Deus se enchem de orgulho dizendo, fui no inferno, fui no céu. Balela! Paulo disse, Paulo que foi de fato, Paulo homem de Deus, ele disse, conheço o homem, ele não se ousou se identificar. Mas hoje os caras gostam de se estripar, não é? Veja bem, no minuto 13, deixa eu correr aqui, e 58, por favor, minuto 13, 58, atente, já estou encerrando. Leia comigo de novo, seu Paulo Júnior. Porque a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Oh, aleluia. Como está no livro de Gálatas, seu Paulo Júnior, 3, 28. Nisto, nós somos em Cristo e nisto não há judeu, nem grego, nem fêmea, nem macho. Leia lá, senhor.
É interessante, 1 Coríntios 11, eu comento esse texto no meu livro, que em 1 Coríntios 11, Paulo deixa claro que a mulher e o homem são interdependentes, um depende do outro. O homem depende da sua mulher por causa do seu amor, seu companheirismo, sua doçura, meiguice. E a mulher, por sua vez, depende do homem por causa da sua força e liderança. Tanto um quanto o outro depende de ambos. A mulher tem seu papel relevante na igreja, ela exerce os dons espirituais na igreja. Mas ela deve de se colocar onde a Escritura determinou que ela fique. Não devemos ultrapassar o que está escrito, 1 Coríntios 4 e 6, e sabemos onde ela deve exercer a sua influência. Paulo deixa claro em Tito 3, ali nas crianças na escola dominical, as mulheres ensinando as mulheres mais novas. Elas sim, elas exercem, por exemplo, o dom do ensino, porque não há distinção sexual na questão dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, mas ela exerce esses dons onde a Escritura determinou que elas exerçam. Gálatas 3:28 não indica e não permite o pastorado feminino. Quando diz todos sois um, Paulo está confrontando um grupo dos judaizantes que estavam inserindo-se na igreja da Galácia. Estavam trazendo práticas judaizantes, colocando a mulher para o canto. E Paulo diz, não, todos sois um. Está falando na questão da salvação. Cristo morreu por todos sem distinção, seja por judeu, por grego, por macho, por fêmea, por escravos, por livres, todos sois um. O um fala de unidade e não de igualdade. O texto não fala de papéis, ofícios que a mulher tem de exercer na igreja, mas fala de unidade, o corpo de Cristo como sendo uno. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, eu finalizo agora. No minuto 18 e 25. Confiram, meus irmãos, minuto 18 e 25. Vamos lá, estou encerrando. Devia crescer em Cristo na igreja. Que é o que tu está fazendo com essa pregação. E então, eu devo ser submissa ao marido quando ele é cristão no Senhor. Porque se for um endemoniado igual o meu marido, já é falecido, que colocava facão debaixo do travesseiro, dizendo que ia cortar o meu pescoço. O cara era o Jason, né? Que submissão ia dever esse homem, senhor Paulo? Meus irmãos, eu finalizo agora. Da onde que ela tirou a ideia que submissão é só para marido crente? Da onde que ela tirou essa ideia? Em 1 de Pedro 3, verso 1, deixa eu abrir aqui rapidamente. 1 de Pedro 3, verso 1 diz assim, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedeçam à palavra, significa dizer, aqueles que não são crentes, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Significa dizer, pelo comportamento, pelo procedimento da mulher, ele será ganho sem palavra. E Pedro diz assim, sujeitam-se a ele, mesmo sendo não crente e não conhecendo a palavra. Porque ele verá o seu testemunho e ele será ganho. Em 1 Coríntios 7, verso de número 14, o apóstolo Paulo diz assim que o cônjuge descrente, né, o marido descrente é santificado pela mulher crente. A palavra santificado é a palavra grega hagios, que significa separado, ou seja, o cônjuge descrente, ele se torna coparticipante das bênçãos espirituais. A mulher estará orando pelo seu marido. E é muito provável que ele venha conhecer a fé cristã e tenha muito mais chance de conhecer a fé cristã e o evangelho casado com aquela crente do que se porventura ele estivesse casado com uma não crente. Porque ele vai observar o comportamento, ele vai observar a maneira dela trazê-lo para Cristo. E é nesse sentido que ele é santificado, ele participa das bênçãos, inclusive seus filhos. O grande calvinista George Miller conta a história, eu finalizo aqui, de um alemão muito rico, muito abastado, que tinha uma esposa crente, piedosa, temente a Deus. E ele ficava até altas horas no bar, bebendo muita cerveja, e quando voltava para casa, ela estava lá e despedia todos os empregados, mas ela ficava de pé na porta esperando.
Ela não dormia até que seu marido chegasse. Quando ele chegava, ela abria a porta para ele, recebia com muito amor e carinho. Por muitas das vezes ela tirava a roupa, ela ajudava a tirar a roupa dele, dava banho nele. E um belo dia ele disse no bar para os amigos: olha, vocês duvidam que se eu convidar vocês agora, nesse exato momento, para vir na minha casa, do jeito que nós estamos aqui bêbados, a minha mulher vai receber nós muito bem e vai oferecer jantar? Ah, eles riram, né? Ah, mas eu duvido. Exatamente, eles saíram e ele, esse marido descrente com os outros amigos do bar, quando chegaram, a esposa recepcionou de uma forma tão amável. Convidou para sentar o marido e todos os amigos na mesa e serviu o jantar. Em dado momento, o amigo disse assim: rapaz, como você pode ser um homem tão ruim tendo uma esposa tão amável? Esse cara que falou levantou da mesa e foi embora, e os outros amigos também foram. Naquela hora, o homem encheu os olhos de lágrimas, foi até o quarto onde estava a esposa, dobrou os joelhos na beira da cama, pediu perdão para ela, confessou seus pecados, reconheceu Cristo como seu Salvador e tornou-se cristão. A fé cristã, glória a Deus! A mulher será ganha sem palavras. É isso que precisamos ter em mente. Ok, meus irmãos, espero tê-los ajudado. Perdoe pelo vídeo ser tão extenso assim. Ok, abraço.